Olá, minhas amigas e meus amigos, mais um Pugcast no ar. Esse episódio é um episódio muito especial. A gente aqui nesse Pugcast, a gente quer falar da raça Pug, quer desmistificar muitas coisas. Para todo mundo que é apaixonado por essa raça, né, que eu também amo, né, todo mundo que me acompanha no Instagram lá, Dr. Pug, vê a minha rotina com a Meg, vê a minha rotina de atendimentos. Hoje em dia eu atendo aí praticamente 95% só Pugs. E eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo de alta qualidade para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais dos detalhes dessa raça, né? Tentar desmistificar alguns mitos, né? De muitas coisas que as pessoas repetem por aí. E é por isso que hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma pessoa que trabalha na minha equipe já tem 4 anos, né? Fez estágio comigo, já estou dando spoiler aqui. Doutora Isabela está aqui comigo. Maior prazer de estar te recebendo aqui. Fico muito orgulhoso da nossa história, né? Do que a gente tem feito no centro cirúrgico juntos, né? A gente sabe que as pessoas têm muito medo de pug, de operar pug, de botar pug na mesa para castrar, para fazer qualquer tipo de cirurgia. E é por isso que você está aqui hoje, para a gente falar um pouquinho dessa nossa rotina. E aí, se apresenta aí para a gente. Quem é a doutora Isabela? Por que você fez veterinária? De onde é que você é? Bom, gente, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Fábio, pelo convite. Meu nome é Isabela, sou veterinária, faço parte da equipe do Dr. Fábio no CMVP e eu já estou lá junto com ele há 4 anos. Eu cheguei lá recém-formada, tinha acabado de pegar o meu CRMV, conheci, né, a clínica do Dr. Fábio através do Instagram. A gente sabe que a clínica, né, tem uma presença forte, né, no Instagram. Antes ainda não existia ainda o projeto Dr. Pug. Longe. A clínica tinha outro nome ainda. Era na VetPrev. época, era VetPrev. Mas ainda assim, né, lá 4 anos atrás já tinha uma certa movimentação. Eu percebi que a infraestrutura da clínica, né, a estrutura era muito legal. O Dr. Fábio sempre postava vídeo de dicas, né? E aí me chamou muita atenção, né, essa presença forte nas redes sociais. Falei, não, deixa eu conhecer essa clínica, deixa eu conhecer esse veterinário. Mandei uma mensagem para ele, pedindo estágio, assim, na cara dura. E aí ele me chamou para conversar, né? E daí a gente começou a nossa parceria. Mesmo formada já, né? Eu fiz um tempo de estágio lá com ele para poder aprender, né, a forma como ele lida com clientes, com a parte técnica em si, né? Na faculdade de veterinária, a gente é tudo muito focado para a técnica, mas a gente não aprende, né, como lidar com o cliente, né? E isso eu acabei aprendendo ali na prática com o Dr. Fábio, né? Então, ele é o grande responsável aí por esse meu início de carreira. Sou apaixonada pela clínica geral, atuo como clínica geral, atuo como nutróloga e participo também das cirurgias, né? Junto com o Dr. Fábio, auxiliando. E é isso, há 4 anos estamos aí em parceria, uma parceria de sucesso que tem dado muito certo. Eu fico muito saudoso, assim, fico até meio assim, com a voz embargada, porque, assim, por mais que você tenha falado que você aprendeu muita coisa comigo, eu acho que fico muito feliz com isso, mas eu acho, assim, que a gente conseguiu criar um ambiente dentro da clínica, por mais que a equipe mude de vez em quando, algumas pessoas saiam, outras entrem, a gente tem um perfil de clínica escola, né? De clínica onde a gente aprende muito um com o outro, onde o conhecimento ele é sempre passado uns para os outros, né? Todo mundo ali tem muito essa sede de aprender mais, de melhorar, de tentar fazer cada vez melhor. E eu acho que, como eu disse, mesmo mudando a equipe muito de 4 anos para cá e você tendo permanecido, acho que esse espírito ele continua vivo lá dentro, né? Desde Com que você certeza. entrou até hoje. Com Eu certeza. acho, e assim, eu acho que isso vem modéstia à parte muito de mim, e eu me espelho muito no CDMV, no DOC, né, no trabalho do Matheus, do Rafael lá do CDMV, me espelho muito nos meus professores de estágio, então eu tento só devolver para o mundo o que o mundo me deu, né? Eu aprendi tudo dessa forma, com pessoas que foram muito legais comigo, né? Me passaram conhecimento, me deram oportunidade de acompanhar a rotina delas, então eu busco fazer da nossa clínica uma clínica escola que tem esse perfil, né? Sim. E é muito legal ver como é que a gente cresceu, né, de 4 anos para cá, né? A gente, na época que a Isabela começou a trabalhar com a gente, eu tinha muito medo de operar, ela também. A gente não imaginava que a gente teria a coragem que a gente tem hoje, né, de abrir a barriguinha dos bichinhos, de fazer castração.
Eu e Isabela, a gente já está como equipe aí, eu vou chutar aqui já fizemos mais de 100 cirurgias juntos, né? Com certeza, mais. E a gente está invicto, a gente brinca, né? Que a gente está invicto, a gente nunca teve nenhum problema. Muito por conta da nossa abordagem, né? Nosso cuidado, né? Eu queria falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm muito medo de castrar os pugs, as pessoas têm muito medo de operar, e é por isso que eu te convidei, porque a gente opera muito junto. Por mais que você seja clínica geral e seja nutricionista, nutróloga, você é da minha equipe. Ontem eu conversei com a Cláudia, que é a nossa secretária lá na clínica. Tinha uma cirurgia marcada para terça-feira. Eu falei, você marcou essa cirurgia para terça-feira e a doutora Isabela? Ela falou, não, eu já conversei com ela, ela pode esse dia. Eu falei, então tá, então pode manter. Né? Então, é uma segurança muito grande a gente operar em equipe, né? Infelizmente, a gente sabe que o Brasil tem diversas realidades diferentes, né? É um país continental, então a gente vê que ainda existe uma prática em muitos locais de operar uma pessoa só. Então, o veterinário ele opera, ele anestesia, ele faz a instrumentação, tudo sozinho, né? Isso, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país e em muitos locais do mundo, né? Então, eu me orgulho muito a gente ter criado essa equipe e fazer da forma que a gente faz, e eu acho que esse resultado que a gente tem vem muito disso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho lá de trás, né? Como é que foi? Como é que a gente montou essa equipe? Você lembra como é que foi? Eu lembro que eu te convidei, né? E aí, como é que foi essa montagem da equipe? Como é que foi essa evolução? Como é que é participar desses procedimentos? Conta um pouquinho. Assim que eu entrei, né, lá no início, eu lembro que o Dr. Fábio operava ainda em um centro cirúrgico à parte, né, externo, em uma outra clínica, né, alugava o centro cirúrgico, porque antes a clínica ainda não tinha, né. Quanto tempo que a gente tem o nosso centro cirúrgico? Mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio? Então, era em um outro local, né, mas desde sempre buscando fazer da melhor maneira, né? Levando os nossos materiais, o anestesista da nossa equipe. Eu comecei, né, ajudando, instrumentando o Dr. Fábio, né? Então, com ele eu aprendi boa parte aí das técnicas. Já tinha feito cursos antes. Na faculdade, participei do projeto Castração, na Rural. Então, eu conhecia, já tinha uma certa intimidade ali, né? Não tanto, né? Mas já tinha um certo contato com cirurgia de castração. E aí eu instrumentava o Dr. Fábio e ele lá me ensinava, né? Todas as técnicas. Na verdade, a gente aprendeu junto, Aprendemos, né? Aprendemos exatamente. juntos, porque eu aprendi um pouquinho mais, porque eu fiz curso de atualização em cirurgia. Isso. E fui trazendo essas técnicas, né? As suturas, os detalhes, como romper o ligamento do ovário, né? Como fazer as suturas. Até porque existem várias técnicas diferentes. Várias técnicas para você fazer um mesmo procedimento, né? E às vezes, ali na faculdade, durante os estágios, a gente aprende e fica mais seguro ali com uma técnica, mas existem várias outras, né? Então, o Dr. Fábio trouxe, assim, né? Uma das técnicas que a gente usa, inclusive, né? Bem diferente do que eu aprendi na faculdade, né? Foi com o que ele aprendeu aí nos cursos de atualização. Então, a gente foi meio que montando, assim, o nosso jeito. E hoje a gente se entende muito bem no centro cirúrgico. Quando a gente entra, a gente já sabe exatamente o passo a passo. Eu já sei o passo a passo que ele vai seguir, ele já sabe o passo a passo que eu vou seguir. Então, a gente se entende, às vezes, só pelo olhar ali, por um movimento, né? É bem maneiro isso. E lá atrás, eu convidei a Isabela para vivenciar a rotina cirúrgica comigo por causa do meu estágio e por causa da minha rotina de aprendizado com o Matheus e com o Rafael lá no CDMV na época, no DOC. Eu aprendi a minha técnica cirúrgica lá. E eu aprendi a importância da gente operar em equipe, né? Então, a cirurgia, tanto humana quanto veterinária, o jeito correto, né, da técnica é sempre operar em 2. Um primeiro cirurgião e o segundo cirurgião, que na verdade são um só, né? O nosso trabalho ali, às vezes eu faço a ligadura, às vezes a Isabela faz, às vezes eu fecho o abdômen, às vezes ela abre. Então, assim, a gente não tem Não é engessado. Não é engessado, né? A gente vê ali quem está se sentindo melhor no dia. Eu assumo que eu sou bem fominha,
Então a Isabela já sabe que eu sou bem fominha, que eu gosto de botar a mão, que eu gosto de tomar a frente. Então ela deixa eu tomar um pouco a frente, de fazer a incisão, de fazer as ligaduras e tal, porque eu amo muito operar, né? Quem me acompanha sabe que eu amo pescar, né? Eu sou louco por pescaria e eu me sinto igual na pescaria como eu me sinto no centro cirúrgico. E eu nunca imaginei que eu ia sentir isso, que eu iria dizer isso, né? Porque realmente eu fico muito amarradão, é como se fosse uma imersão, é como quem gosta de mergulhar, como quem gosta de praticar um esporte. Você fica imerso naquilo ali, você esquece de tudo. E a gente não vê o tempo passar. Não vê o tempo passar, é muito louco isso. Então, eu gosto muito de operar. E a gente acabou desenvolvendo um passo a passo, né? Sim. E eu acho que muito do resultado que a gente tem vem desse passo a passo que a gente desenvolveu. Então, assim, muita gente que está assistindo a gente, Isa, tem medo de castrar o pug, né? E eu queria que você dissesse, assim, como é que é a nossa rotina na cirurgia de pug? A gente já operou mais de 100 pugs juntos. Queria que você dissesse se a gente já teve algum problema, como é que é a nossa rotina. Fala um pouquinho, como é que foi aí esses... Acho que a gente está operando junto tem uns 2 anos e meio já. Uns 2 anos e meio, por aí. Como é que é essa rotina, assim? A gente já teve problema? Como é que é? Bom, a nossa rotina da clínica, né, ela é bem voltada para pug, né? A maioria dos pacientes são pugs, ou braquicefálicos. A gente atende, na verdade, todas as raças. A gente opera todas as raças também. Mas acaba que a clínica tem um público forte, né? Para braquicefálico, para pug, até muito por conta do trabalho do Dr. Fábio, né? Ainda mais nas depois redes desse sociais. projeto Dr. Pug aí que a coisa... Depois do projeto, a gente atende paciente do Rio de Janeiro todo. A gente trabalha com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? Prezando a segurança do paciente em primeiro lugar, né? Então, a gente não opera animal doente, né? A não ser que seja uma cirurgia de emergência, né? Existem casos onde a castração de emergência ela é indicada, a gente pode abordar, né, isso mais para frente. Quando ocorre algum tipo de complicação no trato reprodutivo do animal. Mas as castrações eletivas, né, que a gente chama, a gente faz com paciente saudável, né? Então, a gente consegue minimizar muito os riscos quando a gente faz um exame físico bem feito, um exame clínico completo ali, anamnese. A gente faz todas as perguntas para saber como é a rotina do animal e da família, alimentação, se esse paciente já teve alguma patologia, histórico de doenças dele, se ele tem algum tipo de alergia conhecida, alergia a medicamento. É legal falar isso, Isa, porque a galera às vezes fica muito presa aos exames, né? Doutor, Sim, me pergunta muito isso no direct, né? Quais exames eu tenho que fazer? O exame clínico é muito importante, a anamnese é muito importante, a gente saber direcionar as perguntas para a família, tentar entender como que é a rotina daquela família, qual é o histórico desse animal. Às vezes é um animal que a gente está vendo pela primeira vez. A maioria dos pacientes que a gente castra, né, que a gente opera, são pacientes que a gente acompanha ali, né, já há um tempo, mas a gente opera muito paciente que a gente está vendo ali pela primeira vez. Então, a gente precisa entender qual é esse histórico, qual é o histórico desse animal. Às vezes é um animal que já tem 5 anos, 6 anos, olha quanto tempo de vida, olha quantas coisas esse animal não passou, né? Então, é importante que a gente entenda o contexto anterior, o histórico, né? Óbvio que levar em conta ali, né, a situação, o quadro atual do animal, mas é importante a gente saber também o histórico. E aí esse histórico ele vai direcionar a gente para pedir os exames pré-operatórios, que é outra coisa que dá muita segurança para a gente, né? Sim. Geralmente a gente pede radiografia de tórax, pede ultrassonografia abdominal, porque a gente vai entrar naquele abdômenzinho, naquela barriguinha. Avaliação cardiológica. Cardiológica, porque esse animal vai ser anestesiado. Eletrocardiograma, né? Ecocardiograma. Saber como é que está o funcionamento desse coração, saber como é que está o posicionamento dessa traqueia, Sim. já que o animal vai ser entubado durante o procedimento, é o procedimento mais adequado. Muitas pessoas, inclusive, confundem isso, e eu vou falar no próximo podcast com a nossa anestesista, a doutora Isabelle, sobre isso, porque as pessoas confundem muito a questão da anestesia inalatória com a intubação para oferecimento do oxigênio. Então, eu vou fazer essa pergunta para ela. A melhor anestesia é aquela anestesia que o anestesista escolhe e que ele julga melhor para o paciente naquele momento. Não importa se ela é inalatória, se ela é intravenosa.
O mais importante é que tenha um anestesista, né? A Que doutora saiba o Isabelle que tá doutora fazendo, Isabelle que tá aqui tenha olhando para mim, segurança. concordando. Então, não estou falando besteira. Então, que tenha segurança, que o animal receba o oxigênio direto na traqueia, né? Então, a gente tem que fazer a radiografia antes para saber como é que está o posicionamento dessa traqueia. Essa traqueia está apta a receber um tubo endotraqueal para o animal receber o oxigênio na traqueia, né? Esse pulmão, ele está ali com alguma marcação, ele tem algum probleminha já nesse pulmão, como é que está o tamanho desse coração? Tudo isso a radiografia de tórax entrega para a gente, né? E a ultrassonografia abdominal, como eu estava falando, sou suspeito para falar porque eu sou ultrassonografista, né? A clínica geral me sequestrou da ultrassonografia, eu parei de fazer, parei entre aspas, né? Mas acabei largando um pouco para me dedicar mais à clínica geral e à cirurgia. E a ultrassonografia diz pra gente como é que está esse útero, como é que está esse ovário, o posicionamento, como é que está a bexiga, pra gente poder, tudo isso pra gente poder fazer um planejamento. Exatamente. E não ser surpreendido durante o procedimento cirúrgico, né? Exatamente. Afinal de contas, é aquilo que você falou, a maioria dos procedimentos de castração são procedimentos eletivos. O que é o procedimento eletivo? Nós estamos elegendo fazer esse procedimento para evitar doenças futuras que podem acometer o trato reprodutivo desse animal, desse pug. Né? Então, não tem por que a gente ir para o procedimento sem investigar bem esse paciente para que a gente possa ter mais segurança. E não esquecendo do exame de sangue, né, doutora? Sim, muito importante. E a gente faz o exame de sangue completo. Então, a gente solicita hemograma para a gente poder avaliar esse animal está anêmico, como estão as plaquetas, vou ter risco de hemorragia, não vou, como que está a leucometria, como que está a parte imunológica desse animal, sistema de defesa, eu tenho aumento de célula inflamatória ali, esse sistema imunológico está ocupado, tentando combater alguma infecção que pode acabar prejudicando ali na nossa cirurgia, no pós-operatório desse Sim. paciente, as bioquímicas, né, avaliação hepática, né? A gente precisa saber como é que está o funcionamento desse fígado, como que está o funcionamento desse rim. Será que já tem sobrecarga ali? Será que eu já tenho perda de função renal? Eu preciso saber disso porque isso vai interferir diretamente na parte anestésica, né? Porque esse animal ele precisa metabolizar os anestésicos. No pós-operatório, isso também influencia na escolha dos medicamentos que a gente vai usar nesse pós-operatório, que tipo de anti-inflamatório a gente vai usar, que tipo de analgésico, por quanto tempo. Tudo isso, a gente faz uma investigação, né? Com base nos exames laboratoriais, a gente consegue definir esses protocolos anestésicos, protocolos de pós-operatório e definir o risco que esse procedimento envolve, né? Tanto o procedimento cirúrgico quanto o procedimento anestésico. Com certeza. E assim, é aquilo. Vamos supor que durante o exame da ultrassonografia, por exemplo, a gente vai operar uma feminha de pug. A gente fez a ultrassonografia, a gente viu que tem uma alteração importante no útero. Um pus lá dentro do útero, que é a piometra. A técnica cirúrgica vai ser diferente, a anestesia vai ser diferente, né? A gente vai ter que programar uma sutura diferente nesse útero. Sim. A gente tem que estar preparado para isso. Ou a gente, de repente, vai fazer um antibiótico antes, né, para fazer com que a cirurgia seja mais segura, né? Ou se tiver algum problema no fígado ou no rim, por exemplo, a gente de repente vai investigar melhor, vai tratar esse animal, vai melhorar esse exame para depois fazer a cirurgia, né? Então isso tudo, gente, dá muita segurança e a maior parte dos problemas que eu já vi acontecendo em pug, Isa, e eu participo de grupos do Facebook que tem 300, 400 mil pessoas, eu sempre, quando morre algum paciente, e infelizmente morrem muitos pugs em cirurgias e outros cachorros, eu preciso jogar a real para vocês, e quando eu vou perguntar como foi feito, todo esse passo a passo que a gente faz não foi feito. Eu nunca vi um cliente me dizer que todo o passo a passo foi feito e o paciente veio a óbito. Sempre quando eu pergunto o que foi feito, sempre pularam alguma etapa. Tá? Não fizeram todos os exames que a gente comentou aqui, não tinha um anestesista presente, a pessoa diz para mim que não conheceu o anestesista, que não viu o anestesista, que foi só um veterinário que fez o procedimento. O paciente não foi entubado, não foi monitorado, não recebeu oxigênio. Sim, ou o paciente foi operado e depois já foi para casa logo na sequência. Não teve aquele processo, até que eu quero comentar que também é outra coisa muito importante, mas a gente vai falar um pouquinho do pós-cirúrgico, que é o animal ficar em observação. Gente, é tudo igual à cirurgia humana. Tudo igual. Se você tem um amigo, um familiar, ou você mesmo já fez uma cirurgia,
tudo que você passou, tudo que o teu familiar passou para fazer um procedimento, a gente faz assim com os animais. E é legal falar isso, Isa, porque tem muita gente que não imagina que tem que ser assim. E é assim, a técnica ela é idêntica, é muito parecida. Então a gente tem que fazer os exames, tem que operar com uma equipe, com anestesista, monitoramento, oxigênio. E a gente precisa ter um cuidado a mais porque o nosso paciente não fala. Então a gente precisa dos exames complementares. É obrigatório, não tem como. Não tem como a gente fazer sem. Não tem como chegar assim, vamos castrar amanhã, vamos. Ainda mais sendo um braquiocefálico, que tem essa questão respiratória um pouco mais sensível. Né? A gente sabe, eu conversei aqui no último podcast com a doutora Lana, falamos sobre isso. Vou trazer o doutor Ivan Greg, que é o pneumologista, meu professor, meu amigo, que me dá estágio, para falar um pouco mais detalhado sobre isso. Tem live lá no meu Instagram falando sobre isso, eu tenho abordado muito esse assunto. É uma via respiratória, é um aparelho respiratório, um sistema respiratório mais curtinho, mais estreito. Então, é um paciente que requer uma atenção maior na anestesia, é um paciente que requer uma atenção maior em relação aos exames pré-operatórios. Tá? Então, isso tudo que a gente falou funciona para qualquer cachorro. Tá? Mas o Pug tem essa peculiaridade e ele requer uma atenção um pouco maior. Né? E eu fico muito orgulhoso da gente poder olhar para vocês e, com toda a sinceridade do mundo, dizer, né, e nos gabarmos um pouquinho aqui, que a gente nunca teve problema. A gente tem um pezinho no chão, a gente é humilde, a gente sabe que pode acontecer em algum momento. Isso depende muito da resposta do animal, né? Não depende tanto da gente, porque a gente faz tudo certinho, mas a gente nunca teve nenhum problema. Né? E isso dá muita confiança para a gente também falar com vocês sobre isso, dá muita confiança para a gente poder operar novos pacientes. Né? Nem por isso a gente deixa de cumprir o passo a passo na risca ali. Nunca deixamos de cumprir. Até porque a gente tem uma característica muito legal que eu acho importante do veterinário cirurgião ter, ou do veterinário que faz qualquer tipo de procedimento, a gente tem medo. Sim. Né? E o medo salva a gente, né? Em muitas situações, né? O medo preserva a nossa vida em algumas situações, é por isso que você não vai ali num penhasco ali, ficar brincando ali no penhasco, né? Então é mais ou menos isso, assim, a gente anda ali na corda bamba, a gente está operando Pug, que é um animal mais sensível, a gente muitas vezes opera um paciente, como a gente operou esses dias, a Melzinha, né? Operamos juntos, a doutora Isabelle está aqui também, a gente fez um trabalho incrível, ela estava com uma infecção uterina absurda e a gente fez uma cirurgia de emergência e a gente está ali, né, num momento que o animal pode não aguentar, o animal chegou para a gente já com o problema já de infecção uterina muito avançado, né? E a gente fez tudo certinho, a gente conseguiu ter o resultado, a gente liberou ela para casa esses dias, ela está ótima, falei com a mamãe dela, ela falou que foi um rapaz trabalhar na casa dela hoje, e falou que ela tentou avançar no cara. Caramba! Então, assim, ela tá ainda em processo de recuperação. Mas já né? tá demonstrando... Mas já tá tentando morder, estão tendo que botar focinheira para dar remédio, tá tocando terror. Então, esse é uma das doenças, até legal falar disso agora, Isa. Quais as doenças que a gente pode prevenir fazendo a castração da fêmea, por exemplo? Essa é a principal delas, né? Sim, a piometra. Quais outras doenças, Isa, que a gente pode prevenir castrando a fêmea? Então, a piometra, né, que é a infecção uterina. Vou falar um pouquinho sobre a sintomatologia, para, de repente, o tutor que está em casa ali, né, assistindo a gente, já ter conhecimento e poder ligar o alerta, se você tem uma fêmea não castrada, a esses sinais clínicos. A piometra, ela é uma infecção uterina, né, então, as bactérias, por muitas vezes, né, bactérias ali do ambiente que ascendem ao trato reprodutivo, geralmente ela acontece após o cio, um tempinho aí após o cio, algumas semanas ou alguns meses após o cio. Essas bactérias se multiplicam, se proliferam ali no útero e leva a acúmulo de pus, de secreção nesse órgão. É uma patologia que cursa com muita dor, né? Distensão abdominal. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente consegue visualizar a secreção na vulva dessa fêmea, né? Então, por muitas vezes esse conteúdo ele sai ali, né, pela vulva, mas existem casos onde a gente tem a piometra fechada. E silenciosa. Que essa é a mais perigosa, porque enquanto está drenando ali secreção, a gente consegue ver o problema. Então, a gente identifica, opa, que secreção é essa? Que coisa diferente? O que está acontecendo aqui? O tutor, ele vê e ele consegue pescar que tem algo errado, né? E leva o animal para ser atendido para a gente poder descobrir. Agora, quando acontece a piometra fechada, essa secreção ela fica lá dentro.
Então, por muitas vezes, esse útero ele fica ali, né, com aquelas bactérias ali se proliferando, com cada vez mais formação de secreção, de pus, o paciente, né, fica com o sistema imunológico debilitado, porque muitas vezes não tem a competência para poder combater aquela infecção, né? E aí acaba que o quadro, né, quando a gente vai descobrir, já está ali avançado. Já está uma piometra enorme, aquele útero enorme. O paciente já, às vezes, passa a não comer mais, a não beber água mais, fica mais prostrado. E aí, quando a gente identifica o problema, o padrão ouro, né, é a ultrassonografia abdominal, para a gente poder identificar. Quando a gente vê, já está ali aquele problemão instalado. Então, a castração é o procedimento aí recomendado para que a gente evite esse tipo de problema. Além da piometra, a gente consegue prevenir com a castração alguns tipos de neoplasias mamárias, né, que são hormônio dependentes. Neoplasia é o câncer de mama. É o câncer de mama, exatamente. Que são hormônios dependentes, né? A gente tem aí uma cascata hormonal produzida aí, né, a partir do trato reprodutivo da fêmea. As mamas, elas têm receptores para alguns desses hormônios, né, que agem ali, né, essa mama, o tecido, né, o tecido glandular mamário acaba se proliferando, né, e às vezes essa proliferação acontece de uma maneira desorganizada, de uma maneira exacerbada, e é daí onde surgem as neoplasias, né, os tumores de mama. E a gente consegue prevenir castrando, porque a gente vai cessar essa produção hormonal aí. Então, cadelas, né, que não vão ser, que a gente não tem, né, a finalidade reprodutiva, né, a gente não deseja tirar um filhotinho, a gente recomenda a castração porque a gente consegue evitar. Todas. E... Muita essa pergunta para mim no direct. Mas, doutor, eu tenho que castrar minha fêmea? Você não vai tirar filhotinho? Castra. Porque a maioria das fêmeas idosas vão ter câncer de mama ou piometra. Isso é algo comprovado, não só... É algo comprovado cientificamente. A gente tem muitos artigos publicados, né, que relatam, né, sobre a incidência das neoplasias mamárias em cadelas não castradas. É uma incidência muito alta, né, se comparada às cadelas castradas, principalmente aquelas cadelas castradas ali naquele período ali entre o primeiro e o segundo cio. A gente tem uma taxa maior de prevenção, vamos dizer assim, né, quando castradas dentro desse período. E a diminuição desse risco, né, para as neoplasias mamárias, esse risco ele vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, quanto mais cios essa cadela tem, menos a gente consegue prevenir futuramente, quando essa cadela for uma cadela idosa, que surjam aí as neoplasias mamárias. Tem outras duas doenças também que eu lembrei agora que são muito importantes na cadela não castrada, que é a mastite, a pseudociese, que pode cursar com uma inflamação, uma infecção também, porque esse leite ele fica ali acumulado nas mamas e ele se torna um meio de cultura para a bactéria. Então, é uma patologia que de vez em quando a gente vê. Sim. Presença de sangue, presença de pus na mama. Mama muito inflamada, quente. E o câncer de ovário, né? Que é uma patologia também que não é tão incomum, não é tão comum quanto o câncer de mama e a piometra, mas também aparece bastante. E quando a gente castra a cadela, a gente não vai ter essa estimulação hormonal, a gente não vai ter mais o ovário, e aí a cadelinha não vai ter o câncer de mama. Então, vamos repetir, até para rolar um cortezinho aqui para o nosso Insta, né? Quais são as patologias, então, resumidamente, que a gente pode prevenir castrando a fêmea? Bom, patologias que a gente consegue prevenir. Piometra, que é a infecção uterina. A piometra ela pode ocorrer de maneira fechada ou aberta. A piometra aberta é quando a gente tem um acúmulo de secreção ali dentro daquele útero e essa secreção ela é excretada. Então, a gente consegue visualizar, né, uma secreção ali na vulva da fêmea. A piometra fechada, a gente não consegue visualizar essa secreção, então, muitas vezes, os tutores demoram a identificar esse problema, né? E é uma emergência, né? E a outra patologia comum é a neoplasia de mama, o câncer de mama, né? A gente consegue também
prevenir com a castração. O câncer de ovário, Câncer de ovário. né? E a mastite, A e a pseudociese, que é a gravidez psicológica. Isso, gravidez psicológica. Então, mais uma vez, castre sua fêmea e evite que ela tenha gravidez psicológica, evite que ela tenha piometra, que é a infecção uterina, evite que ela tenha tumores de mama e evite que ela tenha câncer de ovário. Toda cadela que não vai reproduzir, que não tem fins reprodutivos, deve castrar, porque são doenças que acometem quase todas as fêmeas. Eu estou repetindo isso daqui porque essa informação é uma informação que salva vidas. Tem muita gente, infelizmente, no Brasil ainda que não sabe disso, no Brasil e no mundo. Tem muita gente que não sabe disso. Para a gente pode parecer meio louco isso, mas como eu tenho agora um alcance com vocês aqui no YouTube, no Instagram, absurdo, eu recebo muitas perguntas ainda. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje, eu já vi lá. Doutor, eu devo castrar minha fêmea? Por quê? A galera não sabe dessas informações que a gente passou aqui hoje. Tá? Então, vamos castrar as fêminhas, pessoal. O novo consenso, eu fui há 1 ano e meio no consenso brasileiro de cirurgia veterinária. O novo consenso recomenda aquilo que a Isa falou, castrar entre o primeiro e o segundo cio. A gente pode castrar após o primeiro ou após o segundo cio. É quando a gente tem a melhor resposta. Hoje em dia, isso mudou um pouco, não tem mais a indicação de fazer a castração pediátrica, tanto para fêmeas quanto para machos. Novos estudos estão apontando que tem mais malefícios de castração pediátrica, com 5, 6 meses, do que benefícios, tá? Então, não tem mais essa indicação de fazer a castração na fêmea novinha e no machinho novinho, tá? Que mais que a gente pode falar de fêmea? Bom, como é que funciona a castração da fêmea? A gente faz uma incisão no abdômen, na pele, a gente passa ali pelo subcutâneo, musculatura, depois a musculatura. É quando a gente abre um pouquinho ali o abdômen com uma pinça chamada Alice. E aí a gente entra lá no abdômen, a gente pesca com o dedinho o corno uterino, que ele é mais rosinha do que a cor do intestino, que é a mais marronzinha. Lembrando que tem bexiga ali em cima, tem alças intestinais por ali. Então... É horrível falar o que eu vou falar, mas são as famosas tripas, né? Tá tudo ali misturado, né? No português claro. Então a gente tem essa técnica onde a gente desenvolveu essa diferença de coloração, a gente consegue diferenciar o útero dessa forma, a gente pesca com o dedinho, puxa o útero, né? Expõe o ovário, e aí nessa hora que eu e Isa a gente trabalha muito junto, porque eu exponho o ovário para ela, e a ligadura, que é a castração em si, hoje em dia a Isa que faz, para mim. Né? Então, castrar mesmo, quem castra é ela, eu só ali vou fazendo posicionamento para ela. A gente reveza. A gente reveza. E aí a gente faz a ligadura. Hoje em dia eu estou operando com bisturi ultrassônico. Ele é uma ajuda... Instrumento excelente. Gigante para a gente consegue cortar e cauterizar ao mesmo tempo. A gente escolhe qual útero, qual ovário a gente vai usar, em que momento, mas ele está ali do nosso lado. Ele ajuda a gente a cauterizar qualquer tipo de sangramento. A gente faz a cirurgia bem mais rápida com ele. Mais rápida. A gente ganhou aí pelo menos 20, 30 minutos, então a gente reduziu o tempo na metade. Menos tempo desse animal recebendo anestésico. Então, recuperação excelente também. A gente consegue minimizar riscos de reação a fio. A gente quase não... Acho que a gente não pegou, né? Não pegamos ainda. Até hoje a gente não pegou nenhum caso de reação a fio de sutura. Mas a gente sabe que pode acontecer. Sim. Né? Então o bisturi ultrassônico ajuda muito a gente. Então a gente expõe o ovário, retira esse ovário e depois faz a remoção do útero bilateral. Então a castração é isso, a remoção dos ovários, do útero, dos cornos uterinos, do corpo do útero. A gente remove todo o sistema reprodutor da fêmea, o sistema reprodutor interno. Isso. E aí a gente depois fecha ali a musculatura, são 3 planos de sutura. A gente sutura primeiro a musculatura do abdômen, depois a gente costura, faz a sutura do subcutâneo, depois a pele, né? Isso. Então, essa cadela, ela tem que ficar de repouso, né? Então, vamos falar um pouquinho do pós-cirúrgico de fêmeas de pug. A gente faz ali um day care, o pós-cirúrgico imediato, a gente faz anti-inflamatório, faz só antibiótico só no dia, essa paciente, analgésico. Ela chega cedinho. Ela chega cedinho. A gente sempre prioriza fazer as operações, né, as cirurgias, sempre pela manhã, porque a gente consegue manter esse animal ali em observação, a gente consegue ver, monitorar como que está sendo a recuperação anestésica, como que está sendo a recuperação cirúrgica desse animal. Então, as cirurgias, elas acontecem, a gente dá prioridade para operar pela manhã, então essa paciente chega cedinho no primeiro horário, a gente faz ali, né, a nossa anestesista faz a medicação pré-anestésica, a gente antes faz um exame
clínico nesse animal para ver se está batendo com a nossa última, nosso último exame, né? Para identificar se tem algo errado, alguma coisa ali. Alguma coisa em comum que coisa no primeiro comum. exame não foi detectado. Isso. E, por exemplo, examinou a primeira vez 15 dias antes da cirurgia. No dia da cirurgia, mudou alguma coisa? Isso. Então, a gente faz todo o exame físico do animal. Beleza, conversamos com o tutor, explicamos mais uma vez, né, sobre os riscos, benefícios, explicamos um pouco da técnica cirúrgica, um pouco da técnica anestésica. Nossa anestesista conversa antes com esse tutor. É feita a medicação pré-anestésica para que esse paciente ele possa entrar, né, em plano cirúrgico ali mais rápido, para que se use menos fármacos, né, indutores ali, né, da anestesia, para que esse animal ele fique mais relaxado, a gente consiga fazer o acesso com calma, assim, esse animal está muito agitado, né? A gente precisa raspar o bracinho. Que é igualzinho em humanos, mesma coisa. Então, a gente coloca o acesso ali, esse animal ele vai estar recebendo fluidoterapia, né, para correção ali de distúrbios hidroeletrolíticos que talvez possam ocorrer. A gente raspa a barriguinha desse animal, né? Os pelos, eles são contaminantes, né? São sujos, tem bactérias, né? Então, a gente precisa raspar esse abdômen, fazer uma antisepsia ali, uma antisepsia ali bem vigorosa. Uma limpeza bem rigorosa. A gente usa, né, um sabão específico, antisséptico, álcool. Então, a gente deixa o campo ali preparado para que a gente possa entrar sem que haja contaminação dessa incisão, sem que haja contaminação ali do abdômen desse paciente. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho mais maneiro da nossa equipe. Eu me orgulho muito porque os novos consensos mundiais aí cirúrgicos, até o humano já é assim, já tem muitos anos, a gente não usa antibiótico no pós-cirúrgico, né? E eu queria tanto, já tem tanto tempo, eu queria tanto que a gente parasse de usar antibiótico e de mais ou menos 1 ano para cá, 6 meses para cá, a gente parou de usar antibiótico no pós-cirúrgico. A gente faz só no dia da cirurgia mesmo e o animal não vai para casa tomando antibiótico, muito por causa dessa prática que a doutora Isabela falou. O nosso material é todo estéril. Luva estéril, né? Centro cirúrgico estéril. Todo material limpo, esterilizado. Então, assim, não é um material que não tem nenhum tipo de contaminação. E aí chegamos no momento da cirurgia, que a gente já falou como é que é. E aí o pós-cirúrgico, né? Lembrando que a gente tem mais só uns 12 minutos de podcast, de PugCast. Já estamos indo para o final. E aí o pós-cirúrgico, que eu queria que a gente se concentrasse, até para a gente fazer um cortezão disso, que eu acho que isso é muito importante. Muita gente tem medo, né, de como é que funciona. Esse animal, depois da cirurgia, ele não vai sentir nenhuma dor. Ele está com os medicamentos analgésicos, ele está com bloqueio no local da cirurgia. Anti-inflamatório. Né? A gente usa anestésico dentro do abdômen para que o animal diminua também a dor no pós-cirúrgico. Toda uma técnica. E esse animal vai ficar em observação, em monitoramento, em todo dia no pós-cirúrgico. Então ele chega de manhã cedo e ele fica até 7, 8 horas da noite monitorado. 7 horas da noite sendo monitorado pela nossa equipe. Esse animal ele nunca fica sozinho na sala de recuperação. É importante frisar isso, né? Porque às vezes, vai ficar na clínica, vai ficar lá sozinho na baia. Não! Esse animal ele tá lá sendo monitorado. Então, os veterinários da equipe estão lá todo o tempo, monitorando temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração de mucosas, né? Então, todos os parâmetros clínicos, né, importantes, parâmetros vitais, a gente está ali monitorando, né? Esse animal ele vai ser alimentado no pós-cirúrgico. Isso é mais legal, né? Isso é muito legal. A gente sempre fica ansioso para ver o animal comendo. O momento da alimentação. Porque é sinal que tá tudo bem, né? Que não tá com dor, que não tá com problema nenhum. Exatamente. Geralmente come depois de 2 a 3 horas da castração. O nosso paciente já está comendo, a gente dá uma pastinha que é bem gostosa no dia, né? Dá uma molezinha para eles ali, né? Dá uma comidinha bem gostosa, uma comidinha gostosa. E aí, quando o animal come, a gente já vai ficando cada vez mais confiante, vai ficando mais relaxado, porque a gente sabe que deu tudo certo, que o animal não está com nenhuma dor. Sim. E aí, esse animal, ele fica monitorado, ele toma ainda uma injeção ou 2 antes de ser liberado para manter a analgesia, manter o controle de enjoo. Isso, a gente em usa alguns casos, a gente usa um medicamento... Quase muito todos, potente. né? A gente usa um medicamento bem potente que não vai agredir o organismo, mas que ele vai dar um conforto de dor para o animal. É um medicamento que tem uma tecnologia mais avançada e ele também, além de prevenir a dor,
ele também evita que o animal fique enjoado, porque a anestesia, a gente vai falar um pouquinho com a doutora Isabelle daqui a pouco, ela é igual um porre, né? Que não toma muita bebida ali, muito álcool. O fígado dá uma bombardeada ali, porque ele vai metabolizar esse medicamento. Então dá um pouco de enjoo, dá um pouco ali de sensação de dar uma mareada, dar uma enjoada. E esse medicamento que a gente faz também, ele promove esse bem-estar do paciente. Então reparem que cada passo a passo nosso é voltado para que a gente tenha o resultado que a gente tem. Não é porque a gente é bom, isso ou aquilo. A gente segue o passo a passo sem pular nenhum tipo de etapa. Exatamente. Isso dá segurança para o paciente. Então, a gente tem ali, né, uma certeza ali de que esse paciente vai ficar bem, né? E dá muita segurança para a gente também. Seguir todo esse protocolo, seguir todo esse passo a passo. E aí, depois que esse paciente é liberado, ele vai ter que fazer repouso absoluto, tomar os remédios. Muito importante, né? É muito importante falar sobre esse repouso, né? Porque a gente precisa lembrar, né, que tem os pontos internos ali, né? Então, às vezes o tutor vê ali o pontinho pequenininho, né? A incisão pequenininha, os pontinhos ali sequinhos, mas tem os pontos internos também, né? Então, esse repouso, ele é muito importante, né? Para que a gente não tenha complicações pós-cirúrgicas. A maioria das complicações pós-cirúrgicas, a gente vê que se a gente instiga ali aquele tutor, a gente vê que tem alguma falha. Né? Então, é importante esse repouso, principalmente ali nos primeiros dias. É difícil. Não pode pular nada, não pode subir escada, não pode andar e dar uma corridinha de leve. Uma caminhada. Faz parte. Faz parte, né? Mas ficar pulando, impacto. Deixar esse animal correr, pular da cama, do sofá. Nem né? pensar. Fora de cogitação. E aí, depois de uns 10 dias, 15 dias, a gente tira os pontos desse animal. A gente observa, a gente vai falando com o responsável do animal, com a família do animal durante esse tempo. E a gente tem esse resultado que a gente falou com vocês, incrível. Puxando um pouquinho para o lado da Isa, que é a nutróloga, não quero que você se estenda muito nisso, por favor, porque a gente só tem 10 minutos, eu quero falar de macho ainda. Uma das poucas desvantagens que a gente tem da castração é o ganho de peso. Então, tanto em macho quanto em fêmea, se a gente der bobeira, esse animal ele vai ganhar peso e ele vai ficar obeso. Então, entra um pouco da parte do planejamento alimentar. Sim. Eu sou muito criterioso com isso. A Isabela é suspeita para falar porque é a especialidade dela. Então, a gente faz todo um planejamento alimentar do paciente antes mesmo de operar esse paciente, porque operar ele mais magrinho, a cirurgia é muito melhor, principalmente a fêmea que a gente abre a barriguinha. A gordurinha fica ali entre o útero e o intestino. Nosso também, né? Aquela gordura interna. Então, a cirurgia é muito mais segura. E o pós-cirúrgico também, para a gente conseguir manter esse peso controlado, o animal já estando no caminho certo alimentar antes da cirurgia, tudo fica mais facilitado, né, Isabela? Com certeza. E a gente consegue prevenir dessa maneira que esse paciente se torne um paciente obeso futuramente. Né? A gente vê muitos casos de paciente obeso que a gente atende lá. Quando que você começou a perceber esse aumento? Doutora, foi depois da castração. Nossa, ele engordou muito. Por quê? Porque não teve esse planejamento alimentar. Porque continuou comendo a mesma ração, na mesma quantidade que comia antes. Exatamente. Indo direto ao ponto, é isso. Exatamente. Então, o paciente castrado é um paciente que precisa, sim, ter uma alimentação diferente do paciente não castrado. Então, investir em um alimento, em uma ração de qualidade, que seja menos calórica, né? Existem no mercado diversas marcas, né, que fabricam rações próprias para animais castrados. Tomar cuidado com a quantidade, né, e levar em consideração a raça, o porte desse paciente, porque tem raças que são mais propensas. A gente sabe que o Pug é uma dessas raças, né? Então, é importante aí alinhar com o veterinário responsável, o veterinário clínico, ou veterinário cirurgião, né? Mas geralmente é o veterinário clínico, né, que acompanha esse animal, essa questão da alimentação aí, que ele vai seguir após a castração. Então, essa seria a única desvantagem de castrar as fêmeas e os machinhos no momento certo, do jeito certo, como a gente falou. Então, a gente conseguindo fazer o planejamento alimentar, a gente consegue reduzir esse problema, tá? Quero falar dos machinhos, né? Muita gente que está assistindo a gente aqui tem um puguinho macho. As pessoas também me perguntam muito por que castrar o macho. Basicamente para evitar hiperplasia prostática, o crescimento da próstata, que eles também têm, assim como nós humanos. Sim. O câncer de testículo é uma patologia comum no cão macho. Eu, como ultrassonografista, já vi muito cachorro não castrado idoso com nódulos no testículo. Testicular. Torção testicular, eu peguei um caso esses dias. Tem um vídeo lá no meu Instagram. Do Jack, ele teve a torção testicular, eu fiz o diagnóstico pelo telefone, confirmei o diagnóstico na hora de examinar ele. A doutora Isabelle, que está aqui comigo, foi a minha anestesista.
Fiquei muito feliz, o cliente confiou muito em mim. A gente botou na mesa e o testículo dele estava preto. O testículo é rosinha. Ele estava preto porque estava necrosando já, porque ele torceu. Então, um macho castrado ele não vai ter essa torção testicular. E tem alguns estudos também comprovando que machos não castrados, machos inteiros, têm uma propensão maior a ter câncer de ânus e ter nódulos ali ao redor do ânus, porque comprovaram que esse tipo de nódulo ele é hormônio independente. Então, são essas as patologias. Também, né? Hérnias perianais também, Abscessos. cachorro idoso, Sim. também consegue prevenir, reduzir um pouquinho a chance dele ter, né? Então, essas são as patologias que vão ajudar, a castração vai ajudar. Esse macho também, com a castração, tem a questão comportamental. O macho não fica lerdo castrando, isso é um mito. Tem muita gente que fica brava comigo porque eu falava, né, antigamente que o macho ia ficar mais calminho e não fica. Né? Depende muito de cada caso. Tem animal que dá uma reduzidinha de 20%, 30% no comportamento, fica mais brando. Tem animal que não muda nada. Tem animal que melhora 50%, fica mais calminho. Mas você pode ter certeza que seu animal não vai virar uma estátua. Não, pelo contrário. O animal permanece com um comportamento bem similar, bem parecido. Reduz marcação de território, né? Que é um problema e que muitos tutores, né, relatam. Ai, doutora, ele tá marcando muito, fazendo xixi, jato, né? Aquele sprayzinho de urina para marcar território. A gente consegue reduzir isso com a castração também. Então, pela parte comportamental, essa seria a principal indicação, redução da marcação de território, né? Isso. Então, na maioria das vezes, como as pessoas hoje em dia não querem, né, que o cachorro fique urinando na casa inteira, acaba sendo o maior motivo que faz as pessoas trazerem um machinho pra gente castrar, né? Hoje em dia a gente está vivendo, né, a verticalização, né? Então, a maioria das pessoas morando aí em apartamentos, né? Pugs, né? São animais, né? A gente vê, né, na maioria das vezes, com famílias que moram em apartamento, que vivem em apartamento, né? Então, essa questão comportamental, a gente vê, né? No nosso público, né? Na nossa clínica, tem um apelo bem forte. E aí, na cirurgia do macho, a gente faz tudo que a gente falou na fêmea, a gente faz exames pré-operatórios, completos, Todo passo sempre a passo. faz com uma anestesista. O que muda é apenas a técnica cirúrgica. E a técnica cirúrgica, a gente faz a técnica cirúrgica pré-escrotal. É uma incisãozinha de mais ou menos 5 centímetros, né? 6 centímetros. Que ele vai 2 pontinhos, só para o testículo poder passar ali. É uma incisão entre o pênis e a bolsa escrotal, o saquinho do animal. A gente tira os 2 testículos pelo mesmo local. Né? E é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que demora em torno de 20 minutos. O bisturi ultrassônico ele ajuda muito a gente nessa cirurgia. Sim. O animal não fica com ponto interno. Depois a gente fecha, tem que fazer bastante gelo no pós-cirúrgico, repouso também e medicamentos, né? Uma outra cirurgia importante de falar também no macho é a cirurgia do macho criptorquida, que é quando o testículo não desce para a bolsa escrotal. E aí é importante pontuar que esse tipo de paciente, ele obrigatoriamente, ele precisa ser castrado, obrigatoriamente, porque machos criptorquidas, eles têm um risco ainda maior de desenvolver neoplasias aí, né, tumores nesse testículo. Principalmente o seminoma, que é um tumor maligno, uma neoplasia maligna, que pode acometer esse testículo, porque o testículo, tanto em nós homens quanto nos animais, ele está posicionado fora do abdômen porque ele precisa de uma temperatura menor, numa temperatura mais fria. E existe uma musculatura ali que retrai a bolsa escrotal e relaxa a bolsa escrotal dependendo da temperatura do ambiente, dependendo da temperatura do organismo. Quando o testículo está dentro do abdômen, o animal não consegue fazer essa termorregulação do testículo. E é por isso que ele vai sofrendo uma influência de uma temperatura muito alta, e aí essa temperatura muito alta vai fazendo esse tecido se modificar. E aí se forma a neoplasia do macho que não teve as bolinhas dentro da bolsa escrotal, as 2 bolinhas. E é por isso que é obrigatório castrar esses machos que não têm as 2 bolinhas na bolsa escrotal. Outra coisa importante é não reproduzir esses machos. Isso eu ia pontuar. Porque essa doença é uma doença que pode ter característica genética, hereditária, e aí a gente não deve reproduzir esses animais, né? A gente tem uma rotina muito grande de castração de macho. A gente ama operar machinho, ama operar feminha, a gente tem bons resultados, como a gente falou para vocês. E a gente recomenda, né, castrar os machos após a puberdade. Geralmente após os 9 meses, 10 meses de idade, o novo consenso recomenda que somente cachorros de médio e grande porte a gente castre depois de 1 ano e meio, 2 anos. Já os cãezinhos de pequeno porte, que é o pug, que a gente está falando aqui para famílias de pug, né? E para famílias de todos os cães, né? Geralmente a galera hoje em dia tem mais cachorro de porte pequeno.
é importante castrar esse machinho depois dos 9 meses, 8 meses de idade. Eu tenho preferido castrar com 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. A gente sabe ali que já teve a maturidade física, né? Esse hormônio ele é importante para desenvolver algumas questões no machinho, né? Desenvolvimento da musculatura, né? Tudo, né? Com certeza. Então, assim, resumindo, a gente recomenda que todos os cães que não vão ser utilizados para reprodução sejam castrados, tá? Eu recebo muito essa pergunta no meu direct, nas caixinhas de pergunta. Então, resumindo, é isso. E você que é tutor de um machinho, né? Falando ainda do criptorquida, precisa prestar bastante atenção, né? Porque tem um prazo para esse testículo descer, né? Então, enquanto é filhotinho ali, a gente aguarda ali até os 6 meses. Não desceu, é castração. Com certeza. Bom, a gente já tem feito algumas cirurgias de baço juntos, né? Por causa do bisturi ultrassônico. A gente está começando a se aventurar também para operar baço. Eu quero muito que a gente comece a se aventurar em outras cirurgias também. Eu pretendo encabeçar aí a nossa equipe em relação a isso. Meu próximo objetivo de carreira é me tornar cirurgião de tecido mole. O Lucas está aqui com a gente, que é o marido da Isabelle. Ele é um cirurgião de tecido mole, opera tudo. E eu fico louco, fico amarradão com isso, porque eu acho muito maneiro. Eu sou apaixonado por cirurgia. Tenho um bisturi tatuado aqui, né? Não é à toa. Eu quero me tornar um cirurgião, né, de tecidos moles. Quero operar intestino, quero operar fígado. Ao mesmo tempo que dá medo, dá vontade de fazer. É uma sensação muito misturada assim, dentro de mim. E eu tenho certeza que eu, você, o Lucas, a Isabelle, a gente vai operar muito junto esses pacientes ainda, né? A castração é uma cirurgia, a castração de fêmea é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia fácil. A gente tem que remover o ovário que está aqui localizado bem lá atrás do abdômen. A gente tem que ultrapassar vários órgãos para chegar até o ovário. Então, não coloquem essa cirurgia como uma cirurgia simples. Não é uma castraçãozinha. Não é. Os cirurgiões mais experientes que eu conheço falam que quem castra fêmea, consegue fazer as outras cirurgias também, porque é uma cirurgia com um nível de dificuldade alto. Sim. Então, eu fico muito orgulhoso da gente ter desenvolvido essa equipe, da gente ter tanta segurança hoje em dia castrando. Isso não quer dizer que a gente pule etapas. A gente tem segurança, mas a gente não pule etapa. De maneira nenhuma. Né? A gente foi operar uma fêmea esses dias agora, eu falei, Isabela, se concentra, foca aqui. Então, a gente sempre está se falando, sempre focando, não ficar brincando durante o procedimento, não achar que é uma cirurgiazinha boba. Então, a gente é muito responsável nisso, né? A gente começou o podcast falando disso. A gente é muito responsável, a gente sabe que é a vida de um filho, né, de alguém, um membro da família. Então, é muito importante a gente não pular etapas, a gente levar isso de forma muito séria e lembrar que é uma cirurgia que a gente está optando fazê-la. Não é uma cirurgia de emergência, então não tem por que correr. A não ser, né, que tenhamos uma piometra, né? Uma torção testicular. Sim. Que essa semana agora eu peguei os dois, né? É verdade. Infelizmente a Isa não pôde estar comigo na cirurgia da torção do Jack, da torção testicular do Jack, mas da piometra ela estava comigo. Na mesma semana a doutora Isabelle, graças a Deus, estava do meu lado. Eu me sinto muito seguro operando com ela também, ela como nossa anestesista. E deu tudo certo, os pacientes estão em casa, estão bem, né? Mas o legal é a gente relembrar que a gente castrando preventivamente, a gente não vai precisar dessa correria, dessa cirurgia de emergência, né? E a gente tem uma segurança muito maior quando a gente consegue, quando a gente tem tempo hábil para examinar esse animal, investigar o histórico, fazer os exames complementares. Isso dá muita segurança para o paciente e para a equipe. Com certeza. E aí, Wellington, a gente pode encerrar aqui? Tem alguma pergunta aí que você queira fazer? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Ou você vai me dar nota 100 de novo? Cara, tá perfeito. Acho que chegou a hora de dar o brinde da convidada. Opa! Que isso, temos não brinde. Esquecer. Tá aqui, ó, pra não esquecer, ó. É isso aí. Vou dar aqui uma capinha, Dr. Pug, pra Isa, tá? A gente tá lançando um projeto novo agora, o meu irmão tá nessa comigo, a minha mãe também, da loja Dr. Pug. Já vou convidar para vocês irem no Instagram lá seguir. A gente vai vender itens personalizados, vamos vender uns potinhos, uns comedouros com o nome do cachorro, com foto do cachorro. Vai ter chinelo, vai ter camisa, vai ter um monte de coisa, capinha personalizada também. Então é um presente para Isa aqui, com um carinho. Obrigada. Já garanti o meu aqui. Show de bola, show de bola. Alguma pergunta, Wellington? Alguma coisa que você queira saber sobre castração? Isabelle, Lucas, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que é muito importante falar, que a gente não falou? Não, né? Tá ótimo? Show de bola. Então é isso, pessoal. Eu me amarrei, fiquei amarradão. Eu já sabia que ia ficar apertado, mas eu acho que a gente conseguiu falar tudo que é mais importante sobre castração. É um podcast, um episódio do Pugcast que a gente quis falar mesmo especificamente sobre castração de pugs. Eu acho que a gente conseguiu entregar tudo que é mais importante.
Muito importante você ter um veterinário da sua confiança para fazer isso. Fica aí uma última dica. Procure saber da equipe cirúrgica. Opera com equipe. Quais são as avaliações dessa clínica no Google? Você já olhou as avaliações? Você já olhou os comentários nos posts dessa clínica? Né? Você pesquisou? Foi uma indicação de um amigo? Né? Você vai poder conhecer esse centro cirúrgico? Você vai poder ver como é feito o procedimento? Claro que não dá para acompanhar o procedimento, né? Mas sim, você vai saber os detalhes, como é que é feito, a técnica. Qual é o passo a passo? Qual é o planejamento? Tem anestesista? Tem monitoramento? Tem oxigênio? Tudo isso, pessoal, você tem que procurar saber antes de escolher a equipe, né? E tomem cuidado de procurar preço. Pug é um cachorro que requer um detalhamento maior. Não fiquem procurando preço para castrar o pug de vocês. Procurem qualidade. Procurem buscar uma equipe indicada, uma equipe que tenha boas avaliações, tá? Fica essa super dica para vocês. Quero muito agradecer a todos vocês. Quero que vocês me digam aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida nos comentários. Eu vou responder vocês aqui. A Isa também vai me ajudar a responder esses comentários aqui embaixo desse Pugcast. Eu estou muito feliz de ter recebido a doutora Isabela, que é da minha equipe. A doutora Isabela, além de operar comigo, de ser clínica geral da minha equipe hoje em dia, ela também é o meu backup. O que é o backup? Quando eu tenho dúvida sobre algum caso, quando eu tenho medo sobre alguma coisa que está acontecendo na minha rotina, é para ela que eu mando mensagem. Eu fico muito orgulhoso disso que a gente desenvolveu, dessa amizade, dessa confiança mútua que a gente desenvolveu. Tenho tido o prazer também de vez em quando ajudá-la em alguns casos. Fico muito feliz, amarradão, dela confiar em mim, dela mandar mensagem para mim, perguntar para mim o que eu acho. Então foi assim a coroação, esse Pugcast aqui dessa parceria nossa. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Fábio, a confiança, tá? Todo esse tempo, todos os aprendizados, né? A gente aprende todo dia um com o outro, a gente é uma equipe muito unida, né? E é isso, Fábio, só tenho a agradecer mesmo. Obrigada pelo convite para estar aqui também. Fala seu Instagram aí pra galera que quiser seguir você. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @doutora Isabela Vett, DRA, Isabela com S, 2 L's, Vett, V-E-T. Boa, o Wellington vai deixar aqui, né, o logozinho aqui escrito. E vocês já sabem, né? TikTok, Instagram, aqui no YouTube, @Dr. Pug, tudo por extenso, vai estar aqui na tela para vocês também. Vai lá, me segue lá no Instagram. Eu tenho muito prazer de estar produzindo conteúdo para vocês. Estou num momento de produção de conteúdo intenso. Né? O Wellington gravou muito vídeo profissional comigo, mas agora eu estou fazendo os conteúdos mais caseiros assim com a Meg, né? E eu acho que vocês têm gostado muito. Tem vários vídeos lá com milhões de visualizações. Os stories também tá bombando, estou abrindo caixinha de pergunta. É isso, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, eu vou responder as dúvidas de vocês. Até o próximo Pugcast. Valeu! E aí, curtiu esse conteúdo? Aprendeu alguma coisa nova? Se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com todo mundo que você conhece que tem Pug. Tem muita gente que vai se beneficiar por esse conteúdo. Vou deixar um card em algum lugar aqui da tela para você continuar vendo nossos vídeos. Valeu!